Eu queria muito agradecer a presença da Patrícia, da Maíra, do Rafael. Eu queria lembrar que a Patrícia teve um contratempo familiar, ela vai ter que sair às 11 horas, então, durante a nossa conversa, ela sai. Eu agradeço imensamente você estar com a gente hoje, nessa condição, realmente. Nós que somos cuidadores dos mais novos, dos mais velhos, essa geração sanduíche, né? Então, essa é uma atividade do Núcleo de Relações Raciais, que faz... desculpa. Eita, nós. Do Núcleo de Relações de Gênero, que conversa com relações raciais, que conversa com todo o resto da interseccionalidade, mas faz parte do eixo teórico da formação em psicanálise, porque é assim que a gente entende a formação em psicanálise, né? Vários caminhos para chegar, sabe-se lá onde, mas que não escapa a parte teórica, né, a supervisão e a análise pessoal de cada um de nós. Então, estou muito feliz de trazer a Maíra Marcondes aqui, né, importá-la de BH, que veio trazer esse livro maravilhoso, que eu tive o prazer de ler antecipadamente, porque fiz aí umas poucas palavras de elogio infindável para esse trabalho, é muito bem-vindo. Então, eu vou passar a palavra para vocês, e lembrando que, a qualquer momento que você precisar sair, Patrícia, não se constranja, tá? Estamos sendo gravados. Você quer apresentar, Maíra? Então, bom dia a todas, todos e todes. Essa é mais uma atividade aqui do nosso Núcleo de Relações de Gênero, né, do GERAR. E a ideia é um pouco que a gente possa acompanhar as produções novas, instigantes e interessantes do pessoal que vem pensando, né, a psicanálise, o feminismo, enfim, a teoria queer. E a Maíra é uma dessas figuras, né, que começou aí há alguns anos, movida por uma inquietação, assim, que eu acho que é uma coisa da geração mais jovem de psicanalistas, né, da qual ela faz parte, e já, enfim, já não é mais garotinha, né? Já é uma mulher casada agora. Mas está aí, né? Casou e já está pensando Freud e o casamento, né? Então, a gente está muito contente de fazer o lançamento do livro dela aqui. Acho que o livro, enfim, tem várias questões que traz, né? E a gente vai escutar, então, a Maíra, de BH, contando um pouco para a gente, né, de onde partiu e, enfim, né, o que moveu na escrita desse livro, e acho que trazer um pouco as questões aí importantes, e depois eu e o Rafa vamos conversando um pouco com ela, tá bom? Então, peço desculpas que eu vou ter que sair 11 horas em ponto, talvez até um pouquinho antes, né? Mas vamos lá. Muito obrigada, Patrícia, por essa apresentação. Eu agradeço muito também ao Instituto, ao Rafael, à Vera pelo convite. Agradeço a todos vocês pela disponibilidade e presença hoje. Em Minas Gerais, a gente gosta de sentir que nós somos bons hospitaleiros, mas eu sempre me sinto muito bem recebida aqui em São Paulo, então eu agradeço muito. Eu vou contar um pouco, a Paty até adiantou um pouco como que surgiu este livro, e ela já esteve presente numa mesa de lançamento comigo, no meu primeiro livro. Foi um pouquinho antes da pandemia, 2020. E esse livro ele surge um pouco diferente assim dos anteriores, né? Mas ele também dialoga de alguma forma com eles, porque nos dois livros anteriores a questão era muito voltada em torno da questão da identidade dentro da política, de o que fazer, né, diante da inexistência da mulher e essa prescrição que a gente precisa sempre partir da identidade como solo pré-político. Quais são as consequências disso dentro do feminismo, dentro das relações, o que isso implica? E este livro ele surgiu para mim de uma forma um pouco diferente, mas aí eu acabei uma hora também pegando um pouco nesse ponto da identidade. Assim, acho que é aquela coisa que a gente vai construindo um percurso e se surpreende também ao longo da escrita. E, bom, ele surgiu dessa forma. Eu casei, né, que era uma coisa que eu não achava que eu ia fazer. E aí e eu me deparei com... Estava relendo, né, o texto da feminilidade de Freud, e eu me deparei com uma passagem que eu fiquei muito surpresa, porque
estou lá lendo um texto que eu li várias vezes, né, e, de repente, Freud diz o seguinte, né, que um casamento não está assegurado enquanto uma mulher não fazer de seu marido também seu filho e agir em relação a ele como mãe. E essa frase ficou ressoando para mim, que eu falei assim, o que Freud quer dizer com isso? Porque, inclusive, dentro de um casal adulto, que supostamente passou pelo tabu do incesto, a mãe é uma figura que está interditada. E o sexo é uma relação que se trata de um contrato sexual. O sexo está previsto, presumido, pressuposto dentro de um casamento. E se o objeto de desejo se assemelha muito à mãe, o que ocorre é a impotência psíquica, né? E a impotência psíquica é algo que impede ou atrapalha muito a qualidade, né, do ato sexual. Então, a primeira questão que surgiu para mim foi se Freud, de alguma forma, ele estava disposto a sacrificar o sexo em nome de salvar o casamento, né, que esse seria o ponto mais importante. Segundo, se esse seria um indicativo para ele, de alguma forma, de que as mulheres deveriam cuidar dos seus maridos, né? Nesse agir em relação a eles como mãe, haveria alguma coisa aí do cuidado. E, ao mesmo tempo, isso me surgiu de uma forma um tanto estranha, de pensar que, mesmo entre nós somos pessoas muito emancipadas, de vez em quando a gente vê alguns casais performando por aí uma relação mãe-filho, né? Então, pensar um pouco assim, como que até mesmo hoje em dia, que as pessoas são críticas a isso, elas têm um assentimento inconsciente de ocupar essas posições, né, de representar isso, de fazer isso acontecer. E aí, a partir daí, eu vi que era uma frase tão nebulosa, que me causava tanto, de pensar essa confusão entre a mulher e a mãe, e de pensar, inclusive, hoje em dia, talvez na emergência de um feminismo materno, que talvez também faça essa confusão, de alguma forma, né? Diante da inexistência da mulher, eu convoco a mãe, essa figura ideológica, para falar assim, isso aqui é uma mulher. E que pode ser, inclusive, uma tentativa de garantir práticas trans-excludentes dentro do feminismo, que eu fui tentando assim, bom, eu vou ter que engatinhar, então eu vou tirar as consequências máximas que eu consigo a partir dessa frase, fazendo um diálogo com o feminismo, a psicanálise, a teoria crítica. Então, assim, primeiro eu fiquei pensando um pouco dessa confusão assim do Freud entre a mulher e a mãe, de como que ele faz um certo contínuo dentro da teoria dele sobre o que é a menina, a mulher e a mãe, né? E aí eu retomei um pouco as discussões também presentes no feminismo marxista e classista, de pensar divisão sexual do trabalho, esses mitos do patriarcado, né? Como esses mitos de origem, de como que há todo um treinamento informal, né? Que a menina tem com a sua boneca e quais são as consequências disso. Porque, ao mesmo tempo que o trabalho de cuidado não é reconhecido como trabalho, é porque qualquer um poderia fazer, ao mesmo tempo são as mulheres que poderiam fazer esse trabalho melhor, né? Muito melhor do que os homens. E pensando um pouco como que o Freud, ao incluir alguma coisa da mãe dentro do casamento, ele, de certa forma, revela, né, que esse corpo, que de um lado ele está muito proibido e muito afastado da cena, ele inclui ele na cena de alguma forma também. Ele convida a mãe, de alguma forma, a participar do casamento. Então, esse corpo ele é muito higienizado, mas ele é muito erotizado ao mesmo tempo também, né, essa figura. E ficar questionando um pouco quais são as consequências disso dentro da relação, né? De pensar também o papel da família, pensar quais são as questões morais que circundam o cuidado, a ponto de fazer o cuidado, às vezes, até uma certa servidão. Por que esse cuidado está sempre tão relacionado ao feminino, né? Por que a gente subrepticamente associa, né, o cuidado com o feminino e as consequências disso, e como que até o feminismo, de vez em quando, reivindica uma ética do cuidado, e de como esses tipos de associação podem ser produtivos ou não, quais são os limites que eles podem encontrar. E aí, a partir daí, eu entrei numa seara um pouco espinhosa, que é de pensar um pouco também essas teorias, essas temáticas de submissão feminina. O Freud fala que a sujeição sexual feminina seria desejável dentro de um casamento, né? Ele faz vários pontos, né? Eu peguei um recorte do Freud que é muito mais conservador que a gente encontra às vezes, né?
E isso tem consequências, mas eu acho que a ideia também é perceber que, até mesmo naquele momento que a gente julga achar um Freud totalmente conservador, a gente encontra um Freud também que é muito ambíguo, que é muito ambivalente, que a gente pode extrair, sim, alguma consequência mais interessante. E o cuidado é uma temática muito forte para a gente pensar também dentro da psicanálise, e que a teoria lacaniana não necessariamente se debruçou, né? Quem se debruçou mais sobre isso foram as psicologias do ego, né? Pensar um pouco mais a questão da constituição do sujeito. E a psicanálise tem isso, né? Ela pensa a constituição do sujeito, que é uma coisa um pouco mais conservadora. Toda vez que a gente está pensando nas condições mínimas necessárias para a emergência do sujeito, a gente está pensando em conservação da espécie, a gente está pensando em alguma forma em natureza humana, mas, ao mesmo tempo, ele pensa o sexual como aquilo que borra um pouco essas fronteiras, que desestabiliza essas identificações, né? Que cria algumas linhas de fuga. Então, ele tem esses dois movimentos na teoria dele que são muito interessantes, né? E aí eu fiquei questionando um pouco isso, né? Tipo assim, de como que, até hoje em dia, a gente vê casais que assentem de alguma forma em performar uma relação mãe-filho, né? Dentro dessa dica de conselheiro amoroso que ele faz, e de pensar um pouco também o que haveria ali de masoquismo, né? Não no sentido de um masoquismo feminino, mas de um masoquismo moral, porque, de certa forma, todos nós fomos cuidados por um outro materno, esse outro que era gigantesco no primeiro momento, e o cuidado é algo que nos acompanha ao longo de toda a vida também, não é algo que uma hora, eventualmente, a gente consegue se desvencilhar completamente, né? Então, tem esse cuidado constitutivo, inicial, e tem essa tentativa do Freud de fazer com que esse cuidado seja reencenado tempos depois, dentro de um casamento, né? E aí fiquei pensando um pouco sobre essa questão também do que tem de sofrimento psíquico no cuidado, do que tem de insalubridade, de como que o feminismo tentou recuperar um pouco a questão de reconhecer o cuidado como um trabalho, e, ao fazer isso, também ele acaba dessexualizando o cuidado, de alguma forma, né? E a gente também torna esse cuidado muito asséptico, e, na verdade, a gente está trabalhando com restos o tempo inteiro. Então, o Bataille é alguém que sempre fala isso também diante do Barthes, né? Que o Barthes tenta pensar um amor também limpinho, né? Um amor mais para o lado da fruição. E se a gente tentar dissimular aquilo que é vil do amor, assim como se a gente tentar dissimular aquilo que é vil no cuidado, a gente acaba não alcançando o cuidado na sua verdade. Que é de pensar que quem cuida pode fazer isso com toda a sua agressividade, quem cuida está lidando com restos, quem cuida está lidando com imposições morais, quem cuida pode querer não estar aí, pode estar dentro de uma série de afetos que são muito dissonantes, difíceis também de lidar, e de pensar um pouco assim, que se por um lado o feminismo às vezes pensa assim que é porque nós precisamos de cuidado, que a gente tem que levantar a bandeira da interdependência, da colaboração, né, como uma ética, é preciso ver também que, se a gente não faz disso, na verdade, uma nova moral, uma nova imposição, né, de que por que precisamos, por que é necessário, ele deve ser feito. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando um pouco também, trazendo essa questão do sexual, né, para desestabilizar um pouco essas identidades, esses pressupostos, para pensar que, se por um lado Freud tem sim um lado todo moralista aqui nessa história, né, ao mesmo tempo a gente percebe que, para ele, esse tomar seu filho, desculpa, gente, desculpa. Filhos eu não tenho, mas tomar o seu marido como se ele fosse seu filho, diz, na verdade, também, de que, numa relação, numa parceria, o que está em jogo é sempre o falo enquanto objeto causa do desejo, né? E que, para ele, nesse momento também, dentro das condições epocais dele, que ele julgava que seriam eternas e universais, igual a gente acha também um pouco com a nossa época, ele julgava também que essa era a única forma que uma mulher poderia ter de se realizar, né? Que é por procuração. Já que eu não consigo atingir as coisas que eu quero, né? Tipo assim, eu posso ter um filho que é médico, ter um marido que é escritor, por aí vai. Então, de pensar um pouco também como que fica o sexo nessa relação, né? Tipo assim, o que aconteceu com... por que ele traz esse toque de incesto assim, para a relação, né? De alguma forma também, e de pensar como que vai, né, para o Freud, desse primeiro momento do falo-bebê para o homem-bebê, né? De querer ter uma relação não marcada pela ambivalência,
a mãe como essa figura que é exclusiva, dos afetos, aquilo que garante, de alguma forma, querer garantir um casamento, né? Então, assim, esse livro, obviamente, não iria caminhar para uma discussão sobre melhor divisão sexual do trabalho dentro de casa, e nem necessariamente sobre uma reivindicação sobre como que o Estado poderia ou não intervir, né? Porque como tem esse ponto do sexual para fazer uma crítica à identidade, na verdade eu fiquei pensando assim, né, que hoje em dia dentro da psicanálise é muito comum a gente ficar evocando Lacan toda vez que a gente tem um impasse diante do feminino, e a gente fala assim, gente, mas tem um não todo, né? Então as mulheres elas podem ser mães, elas podem ser mulheres, elas irmãs, né? Aquele meme da Cristiane Torlani, elas podem ser tudo, podem trabalhar, mas não é sobre isso, porque essa é uma saída da feminilidade que serve aos homens, né? Uma saída para a feminilidade que serve de alguma forma também ao capital. Mas pensar como que a saída feminista tem que ser à esquerda, também tensionando essas lógicas muito totalitárias, mas de outras formas, né? Derrubando um pouco essas portas, né? Então, assim, encerrando um pouco o argumento, né? Questionar um pouco por que a gente fica martelando tanto no ponto de trabalho, que se só sendo um trabalho que a gente vai conseguir reconhecer um pouco o estatuto do cuidado, ou se a gente pode fazer outras coisas com isso, né? Pensar um pouco se seria possível, né? Ao invés de a gente ficar reivindicando o tempo inteiro a mulher, né, como aquela que tem uma capacidade reprodutiva, que por isso tem um papel diferenciado na reprodução, aquela que é sempre a cuidadora primária. A gente insiste muito nisso, tem muitos segmentos feministas que fazem isso, e aí acaba reivindicando também uma certa essencialização do corpo feminino. Mesmo que, por exemplo, a autora Federici, que é a que eu trabalho mais, né? Mesmo que ela diga coisas do tipo que, na verdade, ela está pensando a mulher como uma categoria histórica que foi estabilizada. Ela reivindica tanto que as mulheres elas têm um papel mais próximo da ecologia, que historicamente elas sempre estiveram ligadas à nutrição, de que a gente tem que honrar as mulheres que vieram antes de uma história de muita opressão e assumir a liderança do cuidado, que nós somos de fato as cuidadoras primárias, que a gente tem que e a gente não pode abandonar esse protagonismo da luta, a ponto dela pensar também que a coletivização do cuidado, que a gente balançar um pouco assim, né, a gente tentar dissociar a mulher da mãe, isso também teria que ser feito de alguma forma pelas mulheres. E aí isso pode ser um tiro no pé, né? Porque tipo assim, então os homens vão ser terceirizados, né? As mulheres lideram e falam assim, olha, você faz isso, você faz aquilo. Porque ela até pensa assim no comum dentro de um certo primitivismo, né? Ela pensa que a gente podia comunalizar o cuidado, recuperando situações assim pré-capitalistas, né? E eu vejo muitas pessoas falando tipo assim, é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá, gente? Mas todo mundo aqui gosta muito de um iPhone, de um ar-condicionado. Então, as pessoas começam, às vezes, a fazer uma crítica à técnica, como se a técnica fosse necessariamente ruim, e de pensar que uma situação anterior, idilicamente, né, quando as mulheres eram mulheres e os homens eram homens, as coisas funcionavam um pouquinho melhor, funcionavam melhor porque não tinha capitalismo. Mas eu acho que a ideia é pensar um pouco também por que a gente presume sempre que, a partir das nossas propriedades, dos nossos atributos, que a gente precisa agir. Então, assim, pensar a política a partir da inexistência da mulher, ao invés da existência da mãe, né, a gente colocar essa mãe como espetáculo autônomo, como que vai dizer como é que vai ser, nós mulheres, nós somos as mulheres, aquelas que podem ser mães, aquelas que podem gestar, né? Isso é muito transexcludente, né? Isso é muito problemático. Isso é muito problemático se vocês reivindicarem um pouco o cuidado para si também, de até onde que isso vai, porque vira também, tipo assim, e não é um trabalho, é um trabalho que precisa ser feito, aí assim, mas tem que estar referido a uma pessoa. Então são coisas que são complicadas, né? E aí a minha conclusão para esse trabalho é de pensar que para a gente nutrir de fato um comum, no aqui e no agora, a gente pensar possibilidades para isso no agora, a gente precisa jogar esse homem-bebê com a água do banho fora. O que é isso, né? Tipo assim, a gente precisa não ficar pensando tanto em termos capacitistas, né? De o que a gente deve fazer, para a gente pensar outras possibilidades de comunalizar o cuidado. Eu vou até trazer um exemplo breve, eu não sei se vocês acompanharam, umas 2 semanas atrás teve uma notícia de um homem em Uberlândia
que processou a ex-namorada dele porque porque falou que ele trabalhou como trabalhador doméstico de cuidado, alguma coisa assim, e não recebeu dinheiro. E aqui na nossa Constituição, né, o trabalho doméstico ele é visto como uma ocupação. E a menos que você contrate alguém, né, dentro de um emprego, né, tipo, isso não é visto como trabalho. Porque na nossa sociedade, se a gente admite que é trabalho, a gente precisa assalariar esse trabalho, né? Mas o salário não pode ser o único índice para a gente reconhecer o trabalho. Isso também é problemático. E ele processou essa mulher e acabou não dando em nada, né? Que na verdade falaram tipo assim, não, eles tinham um vínculo com ela, não combinaram. E na mesma semana, a Maria Ribeiro falou num podcast que toda vez que ela viaja, ela organiza tudo que vai acontecer com os filhos dela e os ex-companheiros dela, eles só avisam que eles vão viajar. Eles nunca tentam, de certa forma, suprir, organizar essa ausência, né? Então, é interessante a gente pensar também por que é preciso a gente jogar esse homem bebê com a água do banho fora. Porque se a gente presumir que existe alguém, né, existe um corpo que ele é mais capaz de exercer esses cuidados, esse trabalho do que outros, né, a gente também, de certa forma, condena as parcerias, as políticas, né, esse próprio corpo a estar sempre liderando, estar sempre ocupando esse lugar. A gente faz o trabalho de cuidado uma servidão. E aí, eu acho que a questão de jogar esse homem bebê com a água do banho fora é até para que homens consigam se ver como possíveis cuidadores de outrem. Não necessariamente cuidadores primários, não necessariamente cuidadores de alguém porque eles têm alguma relação de posse, né? Minha mãe, meu filho, né? Cuidadores, mesmo que hajam mulheres presentes também, né? Que a gente também vê isso muito em festas de família, né? Apareceu uma mulher, tipo assim, nenhum homem precisa também cuidar do próprio filho. E de pensar assim que se a gente ficar sempre trabalhando na parte dessa lógica de posse, de atributos, inclusive dos nossos corpos, né? Se a gente presume que a gente é de um sexo, né? Eu sou um corpo que tem um sexo, né? Tipo, se é isso que diz de fato de mim, eu também de certa forma limito um pouco os meus horizontes de relação, de política e de existência no mundo. Bom, é mais ou menos isso. Então, vou passar a palavra para a Paty. Muito bem. Bom, Maíra, eu pensei, acho que assim, são mais algumas perguntas, né, e gostaria de te ouvir falar, assim, né, enfim, acho que teu livro, acho que vocês vão ter oportunidade de ler, acho que levanta várias questões, né, acho que aborda vários autores também, acho que tem esses autores com quem você discute mais, né, a Federici, o Negri, o Roger Lerman também, né, mas acho que tem algumas coisas, né, que eu fiquei pensando. Acho que uma primeira né, acho que esse tema do cuidado dentro do casamento, você traz, acho que a partir dessa frase do Freud, né, que é totalmente endereçada aí, né, a esse cuidar do marido, né, como um bebê, né, o homem bebê, o bebê homem, e você faz uma opção, né, para pensar essa questão do cuidado em relação ao casal cis hétero, né? Você traz isso, você nomeia dessa forma várias vezes, né? Então, acho que uma primeira questão é um pouco, acho que você até cita o livro da Butler, né? O parentesco é sempre tido como heterossexual. Se pensar outros casais, né? Pensar a questão do cuidado em outros casais, de o lugar em que as pessoas são colocadas, seja um casal de homens, um casal de mulheres, né? Ou um casal onde tenha pessoas trans e tal, como é que isso interferiria, né, no raciocínio que você desenvolve, né? Porque, enfim, acho que cuidado e erotismo, né, são as duas chaves aí, né, do teu pensamento, né? Então, como é que isso se colocaria, né? Acho que essa é uma primeira questão. Acho que depois eu fiquei pensando, assim, acho que você faz essa brincadeira, né, que mãe, mulher, natureza como trisal, né? Então, o Freud falando de um casamento, né, de um casamento alternativo, né, pensando no trisal, mas eu fiquei com isso na cabeça porque eu tenho visto vários jovens, e aí entre 20 e 30 anos, construírem outros tipos de relação, né, as relações abertas, ou as relações não monogâmicas, ou mesmo o trisal,
né? Outro dia eu fui no casamento de um trisal, né? E é uma coisa diferente, né? Então, isso seria uma saída, né? Isso poderia ser pensado como uma saída enfim, que vai aparecer surgindo nesse momento, talvez de uma forma mais visível, né? Para esse problema aí do cuidado versus erotismo, tá? E a gente estava conversando lá fora, né, que você falou, bom, o Freud, né, nessa época, ele está ali às voltas com uma certa modo de sociedade, onde a mulher, né, não tem tantos destinos possíveis, a não ser ali, né, o lugar como mãe, né, ou adoecimento, mas a gente tem algumas figuras dessa época, né, a gente tem a Lu Salomé, a gente tem a Gertrude Stein, a gente tem o próprio mundo de Paris, Berlim, assim, de artistas, onde haviam trisais, onde haviam relações não monogâmicas, né, isso que depois acaba sendo um pouco, enfim, invisibilizado ou mesmo reprimido, né, com toda a situação política, guerra, nazismo, etc. Né? Mas eu querendo dizer um pouco que o Freud tinha outros elementos para pensar, né, em que lugar colocar esse outro, o meu parceiro, a minha parceira, né? Então, o que se produz, né, na psicanálise? Porque ele faz uma escolha ali, ele faz uma escolha dentro de um certo modo de pensar a sociedade, e acho que isso tem consequências para o pensamento psicanalítico, né? Como a gente entende um casal, como a gente entende, enfim, né, essas obrigações matrimoniais, enfim, ou esses adoecimentos matrimoniais, talvez, né? Então, acho que pensar um pouco nessa opção que o Freud faz, né? E aí, até lembrei do Jean Alouche, porque o Jean Alouche é um cara, né, que é um psicanalista francês que faleceu há pouco tempo, né, que vai dizer num texto que eu não me lembro agora, mas assim, que a psicanálise não tratava de uma certa sexualidade, que eu acho que é a sexualidade que a gente pode chamar mais perto do erótico, que era dos anúncios, das saunas, dos bares, né? Isso tinha ficado de fora da psicanálise em certa medida, né? Então, aonde foi parar o erotismo na psicanálise? Eu acho que é um pouco, né, essa pergunta que teu livro assim suscitou, né? E o Freud, eu lembrei também, né, acho que é nos 3 ensaios que ele está falando da prostituta, né, que tem uma sexualidade mais infantil no sentido de não amadurecida, né? Então, de novo, né, o erotismo vai para esse lugar marginal, né, ou está na primeira parte dos 3 ensaios, nas aberrações ali, né? Então tem alguma coisa curiosa mesmo que acho que o Édipo se torna central, né, nesse pensamento psicanalítico, pegando até, né, bem nos primórdios, né, que estava lembrando do livro do Ivan Estevão, né, que vai falar de uma fase clínica do complexo de Édipo, mas se torna central de um jeito quase que materializado, né, quer dizer, essa relação com esse homem, né, tudo bem que você trouxe o texto de 30, né, da feminilidade, mas eu acho que fica esse resto no Freud, né, de um cuidado dentro do casamento que acho que leva à impotência psíquica, mas que tem aí como consequência uma certa desaparecimento ou marginalidade do erotismo dentro desse pensamento, né? Então acho que foram essas coisas que eu estava pensando assim, né? Que eu achei bem interessante, que eu acho que o teu livro trouxe à tona, né? E só um último comentário, a Tânia Rivera, nesse artigo que ela publicou na Lacuna recentemente, Para de Secar o Falo, acho que é esse o nome do artigo, ela traz a expressão o menino, com H, o menino, né? Que eu achei que né, combina bem aí com o seu homem bebê, né? Quer dizer, eu acho que a gente vai se dando conta, né, de um certo lugar cristalizado na teoria, né, onde a relação de parceria fica, né, a mãe que existe, né, a mulher não existe, mas a mãe existe, e o menino, né? Então, assim, é só para dizer que tem acho que um eco aí disso que você está falando, né? Enfim, a Tânia também está trazendo um pouco, ela traz a partir da análise do texto do fetichismo, né? Acho que é outra história, mas como se tivesse uma fixação desse homem nesse lugar e que ele de alguma forma acaba acreditando nisso, acreditando que ele é o homem bebê, acreditando que ele é o homem menino, e é desse lugar que ele olha para a mulher, né? E isso, enfim, né, causa aí
porque ou o erotismo está fora, né, do casamento, ou dentro do casamento a gente tem o homem menino, o homem bebê e a sua mãe, né? Mas, enfim, eram um pouco essas coisas. Eu posso responder agora? Depois, tá. Não, muito obrigada, viu, Paty? Eu achei muito bom as coisas que você trouxe. Estou pensando aqui, essas considerações, né? Até um pouco dessa escolha de objeto, né, que eu fiz, que é inclusive diferente da escolha que eu faço nos meus livros anteriores, né? Porque eu trabalho principalmente com feminismo queer, teoria queer nos outros 2 ensaios. Mas eu acho que o ponto também dessa questão do cuidado no casal cis-hétero é porque, como o Freud ele usa justamente a figura do casamento, eu quis eleger essa figura do casamento e não tentar transpor também as teses que eu construí aqui para outros tipos de configuração, porque eu acho que a gente perde muito pensando nessas universalizações e, ao mesmo tempo, o casamento também se torna um lugar muito especial assim, para a psicanálise, pensar uma série de questões, né, de desejo, de demanda, de amor, né, de imperativos, de feminilidade, de masculinidade também. Então, eu quis centrar um pouco mais essa análise, de pensar do porquê o casamento, mesmo que hajam também outras configurações, né? E até esse ponto, assim, eu acho interessante que você trouxe, assim, se o trisal, essas novas configurações seriam saídas, né? Bom, tipo, o amor ele é sempre uma saída que pode se tornar uma prisão, né? Então, assim, sim e não, porque eu acho que há sempre algum tipo de mal-estar. Eu também não acho que esse livro caminha, de certa forma, junto com Freud para vamos fazer o casamento funcionar, então, né? E as parcerias elas funcionam sempre mais ou menos, e esse não é bem o critério também, né? Tipo assim, se algo deve seguir mais ou menos ou não. Uhum. Mas assim, e eu acho interessante de pensar assim que mesmo que hajam também novas configurações, né, que vão surgindo, a gente pensar assim, bom, mas e aí, o casamento ele vai acabar? E tem uma discussão muito interessante assim do Lacan, né, no Nota sobre a Criança. E o Lacan ele tem às vezes uma certa visada conservadora da história, em que ele fala também que toda vez que ele fala que existe um certo movimento cíclico, às vezes de aparecer em grupos, aparecer em propostas que são mais horizontais, mais flexíveis, mais anárquicas, e que depois tem um certo retorno recalcado, com figuras que são um pouco mais dentro dessa lógica do papai, mamãe e filhinho, essa coisa mais imaginária. E ele traz isso, né? Tipo assim, é bom para a gente pensar um pouco que haveria, talvez, no casal, alguma coisa tanto de resto quanto de residual. Que a gente pensar um pouco por que essa figura insiste, né? Então, se por um lado a gente pode pensar que o que tem de residual, né? É porque para fazer uma parceria a gente precisa de no mínimo 2. Ele vai pensar na parceria também de reprodução dita sexuada normal, né? Tipo assim, através do sexo natural. Então a gente precisaria de no mínimo esse casal, então ele se permaneceria. E de resto, porque é com os restos que a gente lida o tempo inteiro quando a gente está lidando de alguma forma com o outro, né? Então isso ele não coloca assim, outras coisas irão surgir. O Freud também fala isso, no mal-estar da civilização, né? Que ele fala da infidelidade, ele fala de outros tipos de configuração, mas até quando ele fala de infidelidade, ele admite que ele continua pensando que, de alguma forma, o casamento vai continuar existindo, né? Até porque não é porque existe casamento que não existe infidelidade, ele é condição para infidelidade, inclusive, né? E, assim, até tomar um pouco essa escolha, né? Se o Freud ele passa um pouco desse elemento mais conservador, né? Ele está diante de várias outras configurações, ele parte da norma. E, assim, agora, eu acho que partir da norma tem também uns efeitos que são interessantes, porque, de certa forma, também é a norma que tende a forçar a própria reprodução. O campo da objeção ele tende a tensionar uma norma que está lá. A gente até vê também, de vez em quando, a gente está numa onda muito de estudos comparativos, interseccionais, de mostrar também como outros grupos se organizam, né, outras particularidades. Mas eu acho que é importante a gente pensar também qual que é o modelo que foi, de alguma forma, universalizado e imposto. Porque
eu acho que de vez em quando as pessoas pensam assim, existe aqui um grupo de 5 pessoas que tem toda uma cosmologia, tem toda uma teoria ontológica muito diferente da nossa. Assim, mas isso tem força de reprodução? Isso tem força de imposição? Isso se torna, de fato, o mito que é efetivo? Assim, o Barthes, por exemplo, ele pensa que a gente pode criar novas mitologias fundantes, né? A gente pode pensar que, na verdade, ao invés de a gente fica muito nesse mito do patriarcado, né? Como origem. Tem pessoas que acreditam muito no mito do patriarcado como origem, não pensam que isso é um relato não autorizado, inventado, né? Que tem suas consequências, tem também tem desejos por detrás disso, a gente pensar que no início, na origem, foi assim, portanto, sempre será. Mas será que a gente, inventando outro mito, a gente partindo de outro ponto, a gente consegue alcançar também aquilo que reproduz? Então, eu acho que quando ele parte da norma, é interessante que ele tenta pensar um pouco assim, um modelo que tenta se universalizar, um modelo que se impõe sobre os corpos, né? Mas eu acho que ele escolhe a norma também, né? Aí eu peço desculpas para Freud, mas morreu também, então eu vou pedir mais ou menos. Ele peço um pouco de desculpas para ele, mas assim, quando a gente vê as cartas que o Freud troca com a Marta, quando eles estão noivos, ele fala reiteradamente, ele tenta conduzir a Marta para a feminilidade normal, aquilo que ele chama de feminilidade normal. Então ele fala para a Marta que uma mulher mesmo ela não vai desejar nada além de ser adorada em sua mocidade e amada na sua velhice, que ela há de concordar com ele, que a natureza preparou as mulheres para um papel muito especial, que é o casamento e a maternidade. Gente, a natureza preparou uma pessoa para um casamento. Tipo, essas coisas não fazem sentido nenhum. E ele fica insistindo um pouco nisso, que a mulher mesmo não vai querer ser nada além disso, que isso ocupa muito tempo e muito espaço. Então, você vê um pouco, tipo assim, ele tenta, inclusive, às vezes, de forma muito desajeitada, conduzir algumas pacientes dele a isso, né? E a gente vê essas rompantes, essas pacientes que saem da análise muito putas, né? Mas que até isso é interessante também, essa agressividade, essa transferência negativa pode ter os fins produtivos também, porque aí recupera o sexual e não a identificação, né? E não a diferença sexual, não essa coisa mais reiterada. E até esse ponto que você trouxe da Tânia Rivera aqui do menino, né? Eu acho que é importante a gente pensar assim, de como que, às vezes, até os homens preservam alguma coisa do infantil. E isso do Freud, nessa ideia de ser o falo, ele acaba se aproximando, na verdade, de uma ideia que a gente tem do feminino, né? Os homens seriam aqueles que têm o falo, estão mais do lado do ter, e as mulheres do ser. Então, a gente vê também que como que todas essas tentativas que a gente tem, né, de tentar organizar feminilidade, masculinidade, elas também, de vez em quando, elas acabam, sei lá, dando os nós, né, de alguma forma. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar. Vou passar pode passar para o Rafael ou você quer fazer mais um comentário? Rapidinho, porque eu vou sair já já. Mas eu acho interessante seu movimento, né? Assim, da crítica e da salvação do Freud, assim. Né? Não, acho que você vai, né? Você vai se incomodando e ao mesmo tempo tentando apontar as saídas, né? O que, enfim, eu acho que trata-se disso mesmo, né, na psicanálise. Né? Se manter psicanalista é uma arte também, né? Se você se continuar acreditando ali, você ir buscando, né? O mundo vai se transformando, mas você vai dizer, não, olha ali, dá para encontrar alguma coisa e tal. Não, acho que é isso. Acho que te agradecer só, acho que a oportunidade realmente de poder ter pensado algumas coisas, tá bom? Obrigada. Vou só comentar aqui na minha banca de doutorado, houve esse comentário na banca aqui. De vez em quando que eu batia, depois eu fazia um carinho. É um relacionamento abusivo, né? Mas, desculpa. Vou passar para o Rafael. Alô, alô. Bom, antes de qualquer coisa, queria te parabenizar, Maíra, pelo livro. Prazer te ter aqui. E obrigado pela presença de vocês também. Eu preparei uma fala mais esquematizada e mais panorâmica, talvez, mas mais uma tentativa de localizar o trabalho da Maíra na história da relação
psicanálise e feminismo, psicanálise e estudos de gênero. Bom, é possível a gente pensar a relação, a interlocução entre psicanálise e feminismo, psicanálise e estudos de gênero em algumas vertentes ou entradas. Estou acompanhando aqui uma sugestão do Vladimir, do professor Vladimir. Então, a gente pode pensar em quatro vertentes. A primeira vertente é a vertente clínica, ou seja, como a gente fazia diagnóstico, ou como alguns psicanalistas, infelizmente, ainda fazem diagnóstico, no caso, adotando certa modalidade da sexualidade como critério diagnóstico. Por exemplo, se é homossexual, é perverso, se é transexual, é psicótico. Ou seja, o diagnóstico seria dedutível de uma manifestação da sexualidade, adotando como referencial de saúde ou normalidade a norma heterossexual. Também deriva desse raciocínio a terapêutica de cura. Então, por exemplo, a psicanálise levaria o sujeito para o bom caminho da heterossexualidade, como alguns psicanalistas defendiam, e a gente sabe que, infelizmente, ainda tem gente que pensa assim. Bom, nem preciso falar que tal racionalidade clínica foi amplamente criticada pelo feminismo e pelos estudos de gênero. Bom, então, primeira vertente é essa clínica de interlocução. Segunda vertente, a gente poderia dizer ser assim, um eixo epistemológico, ou a discussão de conceitos. Então, por exemplo, o que é o falo? Amplamente discutido. O falo é o pênis? Será mesmo? Bom, e o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é heterocentrado? É em Freud? É em Lacan? Em qual Lacan? Será mesmo? Bom, e o registro simbólico? Também outro tema tão discutido. Ele é um registro imutável, ele é contrário a transformações sociais, fixa certas identidades, impossibilita outras, como a Butler lê o simbólico em Lacan, e depois outros autores vão tentar criticar a leitura da Butler sobre o simbólico. Então, esse tem esse segundo eixo, epistemológico. Depois a gente tem um terceiro eixo. É uma terceira vertente que seria como uma conjunção entre erotismo e arte. Daí, por exemplo, trabalhos como o da Joan Kopiec, ou Kopiec, que ela importa o entendimento de olhar em psicanálise para pensar o olhar no cinema. Então, você vê, é um campo do Culture Studies que absorve elementos da psicanálise em seu proveito, como um instrumento de análise. A gente não tem na nossa cultura ocidental talvez uma arte erótica, o Foucault já apontava isso, né? A gente, em vez de inventar uma arte erótica, como tinha na China antiga, a gente inventou uma ciência do sexual. Isso acho que está amplamente difundido na história da sexualidade, né? E depois, quarta entrada de interlocução, lutas sociais. Então, como a psicanálise se posiciona aqui? Em que contribuiria, levando em conta que feminismo e estudos de gênero visam, sobretudo, transformações sociais. Certo? Então, 4 entradas: clínica, epistemologia, erotismo e arte, talvez, e lutas sociais. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque temos vários trabalhos no eixo 1 e no eixo 2, clínica e epistemologia. Poucos trabalhos no eixo 3 e no eixo 4, erotismo, arte e lutas sociais. E é justamente aqui, tal como eu entendo, que o trabalho da Maíra entra. Esse trabalho tem esse grande mérito de explorar um campo teoricamente muito difícil de ser articulado, pouco desbravado e cheio de implicações políticas delicadas. Então, levando em conta essa minha abordagem sistemática do tema, vou tentar trazer um panorama do que mais me interessou no seu trabalho. A minha leitura, muitas outras são possíveis, mas queria te apresentar a minha nesse contexto. Para o quesito lutas sociais, para estabelecer o cenário, a Maíra parece contrapor o que chamou de política do masculino à política do feminino, ou política do não todo. E eu estou entendendo que a estratégia de combate ou a estratégia de enfrentamento a essa política do masculino, dentre outras formas, se daria através da reformulação da prática do cuidado. Daí se pensa o cuidado e o corpo junto ao erotismo e ao sexual da psicanálise. Então, você vê como que tem estou entendendo uma conjunção entre o eixo 3 e o eixo 4. Além disso, a Maíra ainda traz para a discussão a ideia de comum.
Não universal, não particular, uma outra categoria. Então, estou entendendo que existe essa cartografia no seu trabalho. Bom, a política do masculino, e aqui eu estou acompanhando a Maíra, é uma política de gestão de identidades, né? Fundamental. Ela funciona por atribuição de predicados, a diferença sexual é encarada em sua forma mercadoria, ou seja, a partir dela edificam-se identidades com fins produtivos e de gerenciamento, com fins de administração, o que acaba elegendo as identidades que são legítimas e segrega as identidades ilegítimas. Se o capitalismo perpetua a política da diferença e da identidade, a política do masculino, a política do feminino contradiria esse sistema. A diferença sexual não é o ponto de partida aqui, não prescreve expectativas. A política do feminino põe em relevo o irrepresentável, o que desidentifica os corpos e desestabiliza os semblantes. Em outros termos, tal política avança a partir da desordem do sexual, tal como entendemos o sexual em psicanálise, e que a Maíra aproxima da ausência do significante mulher. Interessa os corpos não marcados pela diferença, mas pela indeterminação. Corpos que não podem ser produzidos calculadamente, mas que irrompem contingencialmente, despossuindo o próprio sujeito. Esse corpo amorfo e contingente, sexual, portanto, faz objeção ao que o capital quer fazer com ele, ou fazer dele. Nas palavras da Maíra, a política do feminino parte daquilo que no sujeito é indeterminado e suas consequências para a ação política. Esse é o meu ponto. Eu gostaria de te ouvir depois. Como transpor essa política do feminino da teoria para a prática? Já que estamos falando em ação concreta. O cuidado seria um meio? Ou uma revisão do cuidado? Tem um tipo de cuidado que seria como um dever moral, que determina e fixa papéis e seus atores, quase como um trabalho administrável que segue determinações econômicas e que funciona como uma das bases da produção capitalista. Contra essa modalidade de cuidado, a Maíra diz que há, aí nas palavras dela, há uma economia libidinal no cuidado que corresponde ao erotismo. Fim de citação. Esse erotismo, ela pensa junto à bataille, algo que no sexual corresponde ao excesso, ao inútil, ao que não serve para nada. A gente já ouviu essas coisas em algum lugar no seminário 20, né? Não é bem o Lacan que inventou isso, só que está no bataille. Justamente por estar fora da lógica produtivista do capitalismo, essa que dita que tudo tem que ser contratual ou ter uma meta, para a gente usar termos de hoje. Ou seja, esse erótico está ao lado do que a gente entende por sexual em psicanálise, algo que não se curva às normas e à lógica do capital, e que tem, sobretudo, um potencial subversivo. Levando isso em conta, é como se pudéssemos considerar com a Maíra a possibilidade de um cuidado sexual entre aspas aqui. Ou seja, que não deixa de ser um trabalho, mas que tipo de trabalho é esse, né? Indo mais longe, se como ela coloca, os estudos de gênero de Butler e Preciado discutem com a psicanálise a partir da noção de diferença sexual e como ela impacta na direção do tratamento das pessoas trans ou não binárias, por exemplo, será que existiria um diálogo dos estudos de gênero com a psicanálise através da noção de cuidado? Mas esse cuidado que leva em conta o erotismo e o sexual em psicanálise? Então, a Maíra, então, oferece uma outra interface de pesquisa para esses campos. Último ponto que eu acho interessante que ela traz diz respeito ao comum e como o comum pode incidir no cuidado. O comum valoriza o público e não o privado. Ele tem um potencial de desestabilizar a máquina que produz diferenças e a nossa organização que adota como ideal a propriedade. O comum não tem em mira a produção de um todo,
mas uma multidão de singularidades. Não um conjunto estabelecido pela identidade entre suas partes, ou seja, um universal, mas manter a singularidade de cada um. Então, não uma forma totalizante, mas uma classe paradoxal. Nesse sentido, a política do feminino está próxima do cuidado, ao lado da dinâmica do sexual. Bom, feito esse mapeamento, então, mais uma pergunta. Como não se deixar comandar por essa política do masculino exclusivamente? Coloco exclusivamente porque não acho que seja possível a gente funcionar numa política, como você descreve, exclusivamente feminina, né? Acho que não é possível um funcionamento não todo por si só. Até porque eu questiono assim, não acho que é possível a gente viver sem mínimos contornos identitários, né? O problema não é a identidade, o problema é um conceito que a gente tem por identidade. Essa ideia que a cultura prega, assim, não, a identidade é algo fixo, estável, seus predicados têm que ser coerentes entre si e temos que corresponder a isso. Então, esse é o problema, isso causa sofrimento. Esse tipo de entendimento de identidade, mas acho que identidade em psicanálise, em Lacan, em alguns momentos, isso está expresso assim, por todo o seminário da identificação, identidade comporta fratura. Identidade não é algo coeso, né? A identidade traz conflitos internos. Então, tem uma identidade boa. E também acho que, a respeito da noção de diferença, né, Maíra, que você, em alguns momentos, contrapõe o que é o sexual com a diferença sexual. Assim, a gente tem que abandonar a ideia de diferença em prol do sexual. Eu também tendo a pensar um pouco diferente, porque eu entendo que não há sexual sem diferença. É a diferença que funda o sexual. Somos sujeitos inevitavelmente marcados pela diferença. A linguagem é estruturada dessa forma, né? Um significante só existe à medida que é diferente do outro significante. Então, meu ponto é repensar também o que é a diferença. O problema é a diferença entendida como diferença binária. Um elemento que substancialmente definido, que entra numa relação com outro elemento, e nessa relação há hierarquia no meio. Um elemento só existe à medida que silencia o outro, domina o outro, subjuga o outro. Um só existe à medida que entra numa relação de poder com o outro. Então, essa diferença, muito problemática. Mas existem outras maneiras de pensar a diferença em psicanálise. Então, fico pensando assim, não é jogar fora a identidade, não é jogar fora a diferença, é repensar esses dois conceitos. Por isso que eu te digo, uma pergunta, se é possível a gente pensar essa política do feminino sem estar remetido de alguma forma ao masculino. Bom, mas voltando então, feito esse mapeamento, te acompanhando, tem essa proposta então, vamos combater, vamos repensar a diferença sexual, frear o afã capitalista em edificar identidades, liberar os corpos das formas pré-estabelecidas ou ditadas pela cultura, dar vazão ao potencial transgressor do sexual, nos orientarmos em direção ao comum. Ok, estou entendendo que você está propondo isso como potencial de subversão. Mas aí eu volto nessa questão, mas como operar com isso? Como transpor essa política feminina para a prática? Uma das formas seria rever o aparato a partir do qual a nossa cultura define o cuidado e por quais corpos ele deve ser assegurado. Ou seja, através da renovação do cuidado, a política feminina poderia desestabilizar a política masculina? Bom, então era isso que eu tinha preparado. Muito obrigada, Rafael. Gostei muito, muito da sua leitura. A gente fica muito satisfeito, né, quando alguém nos lê tão bem, né, e tira todas as consequências do nosso texto. Agora eu estou me sentindo meio que numa banca de novo, né? Só que... Mas excelente, assim, achei muito bom também, você trouxe mais esse ponto assim, do erotismo e da política do feminino. Isso é uma coisa que eu apresentei, né, de forma mais demorada no meu livro anterior, que chama Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade, foi publicado pela Autonomia Literária. E
bom, eu ocupei a folha inteira, então eu vou começar aqui onde eu consegui colocar o primeiro ponto, né? Se o cuidado ele seria também um certo meio, né, de pensar esse comum versus universal. Deixa eu ver se eu consigo extrair uma pergunta, assim, né, porque você trouxe várias questões que eu quis pensar. A gente pode pensar o cuidado quase como uma estratégia. Como uma estratégia. Sabe? Uhum. É porque eu gostei muito que você traz essa questão do cuidado sexual, porque, de fato, teve uma tentativa de recuperar o sexual para o cuidado. Porque é muito estranho. A gente pensa o cuidado como se ele fosse totalmente generificado e totalmente dessexualizado, né? Porque é uma cena em que não pode haver algo do sexual aparecendo, né? Mas a gente sabe também que esses cuidados, inclusive principalmente esses primeiros cuidados, né, com o bebê, com a criança, por mais assépticos dentro da moral, dentro da lei que eles sejam feitos, também há uma transmissão, de alguma forma, do sexual, que é sempre na via do excesso, que é traumática, que é não traumática no sentido assim, de que é ruim, né? Não traumática no sentido moral, mas traumática no sentido de um excesso que vai requer um segundo tempo de elaboração, né? Então, e a gente vê, né? Tipo assim, ele é totalmente feminizado, né? São as mulheres que devem cuidar, e ao mesmo tempo ele tem que ser totalmente limpo, probo, tem que ser muito voluntário, feito por amor, né? Tipo assim, a gente tem que achar lindo, né? Tipo assim, nossa, fulano, cuida tão bem. Mas, enfim, recuperar um pouco essa questão do cuidado é para a gente pensar também que, cuidando, a gente também libidiniza os corpos de alguma forma, né? Que é de pensar, inclusive, eu estou falando aqui, vocês vão ver que eu faço movimentos também com a psicanálise, como eu falei que a psicanálise é ambivalente, eu também faço movimentos ambivalentes, né? De pensar, por exemplo, a família, né? A família, o que ela faz é produzir neuroses, que é produzir sofrimento psíquico para todos, mas, ao mesmo tempo, a família também tem um papel ético também, que é de inserir o bebê, a criança, não só na linguagem, mas num desejo que não seja anônimo, é de pegar aquele animalzinho ali, aquele bichinho, né, e transformar ele num sujeito, né, num sujeito que está dentro do desejo, né, tipo assim, tem a criança tem uma criação que, junto com a interpretação, né, que a gente faz desse corpo também, né, essa interpretação que é um ato que é ativo de desejo, tipo, a gente cria a criança também, né? A gente insere ela de alguma forma. Então, a gente tem esse desejo, tem uma força generativa, e a gente tem, por outro lado, essa questão do sexual, que, de certa forma, retira essa visada que a gente tem de que tudo que nós fazemos é trabalho, porque essa é a intenção do capitalismo, né? Tipo assim, reduzir tudo ao trabalho. O lazer é o trabalho, então eu tenho que pressupor que eu não tiro férias tem 4 meses, mas daqui a 4 meses eu serei a mesma pessoa, né? Então eu vou usufruir os frutos, né, desse trabalho. Pensar que tudo que a gente faz também, né, tipo assim, está inserido dentro de uma lógica temporal, então tem uma finalidade. E o sexual retira isso, né? A gente pensar assim, não, que os meios são os fins, né? Tipo assim, de certa forma, não é simplesmente o cuidado a fim de garantir a vida sana. Porque garantir a vida sã não garante também que aquele corpo que está sendo, de alguma forma, lidado, ele é um corpo desejado, ele é um corpo que está sendo inserido dentro do desejo, né? Inclusive, a gente sabe disso, existem pessoas que prestam serviços, existem mães que são poedeiras, né? Mas é preciso que haja, no mínimo, um desejo não anônimo para que o sujeito consiga se localizar minimamente no desejo do outro, né? Que eu acho que entra também nessa questão que você traz das identidades, das identificações, dos contornos mínimos que os corpos precisam. E aí eu tenho na UFMG, eu fui aluna do Antônio Teixeira, e ele falava uma coisa muito engraçada, que ele falava que a gente não joga um sujeito sem semblantes na rua, né? Porque pode ser muito angustiante, né? Tipo assim, então você pensa um pouco assim antes de cair nessa teia também da pura desidentificação dentro da clínica, porque isso pode ser muito desestabilizador, né? Então, alguma coisa ali, o sujeito precisa minimamente se segurar e se agarrar. A questão é, precisa ser diferença sexual?
precisa ser sempre a partir dessas identidades que nós já temos disponíveis? Porque até pensando um pouco assim, qual que é o problema da identidade, né? Tipo assim, o problema da identidade é que ela é usada como uma forma de mercadoria e que a gente pensa muito a própria origem da sociedade, a origem do sujeito, a partir de um mito fundante, que é essa ideia também assim, que a diferença sexual ela funda uma certa realidade. E a questão da gente pensar a partir de mitos fundadores é que a gente esquece um pouco assim, que é um mito que tem uma força de ordenação, mas é um mito, né? Então, tipo assim, ele tem uma força retroativa, né? A gente cria ele lá na frente e fala, foi assim, e aí, é aí que ele nos causa, né? No agora, né? E se ele tiver força de ordenação no futuro. Então, eu acho que a questão é um pouco pensar assim, se precisa passar necessariamente pela diferença sexual. E é claro, né? Nem tudo que a gente faz o tempo inteiro passa pela diferença sexual, né? Eu estar falando aqui hoje, acho que não faz tanta diferença o fato de eu ser mulher, de eu ser homem, de eu ser não binário, né? Tipo assim, eu estou falando por conta do livro, né? Então, tipo, tem esse lugar que é diferente, né? Então, é possível. Existem esses momentos também. Não é como se eu ficasse o dia inteiro assim, eu bebendo uma água com uma mulher, né? Falando no microfone com uma mulher. Mas existem as pessoas que pensam muito assim, que partem sempre disso, que partem sempre da diferença, partem sempre da identidade, de uma essência por detrás dos meus atos, né? Como se isso orientasse meus atos de alguma forma. E eu achei interessante trazer essa ideia do comum, porque no Fins do Sexo, que foi publicado ano passado, mas eu já mudei de ideia sobre algumas coisas, mas no Fins do Sexo eu falei um pouco mais sobre a questão da democracia, até em termos um pouco gerais de democracia, e eu encontrei no comum um campo muito interessante, porque o comum ele não é nem o público, nem o privado. Porque até essa divisão de público e privado, né, tipo assim, ela tem a ver com a democracia, né, ela tem a ver com a gente pensa os espaços, o uso dos espaços e as nossas possibilidades. E eu não queria recair numa ideia de comum que fosse primitivista, de ficar sempre olhando para trás e falando assim, no feudalismo, ou então em situações muito precárias, porque às vezes tem um certo elogio à precariedade, né? Um certo elogio às condições que são difíceis, que as pessoas se unem nas piores situações. E não se trata disso, mas se trata de pensar um pouco de como utilizar esse cuidado, de pensar por que nós pensamos sempre em termos de propriedade, né? Tipo assim, a Vera traz muito aquela expressão de quem pariu Mateus que o embale, né? Que é um pouco isso, tipo assim, é seu filho, né? Tipo assim, é sua obrigação, né? Tipo assim, você é uma mulher, né? Tipo assim, as mulheres são as que executam esse papel. Porque até a diferença sexual, dentro do capitalismo, ela entra dentro da lógica da propriedade também, né? Tipo assim, ela serve ao capitalismo e ela é produzida também no interior do capitalismo como algo que precisa estar sempre sendo convocado. Então, assim, essa ideia, por exemplo, da identidade boa, né, dessa síntese que é bem hegeliana, né, também, tipo, se a gente pode encontrar aí um certo uso dos semblantes, eu acho essa ideia interessante, eu acho até que a Butler caminha um pouco para isso, né, como hegeliana que ela é, porque ela e é assim que eu vou pensar a política do feminino, né? Não precisa ser no cuidado, mas só no cuidado, mas assim, eu acho que se aplica muito no cuidado, quando a gente pensar assim, eu preciso me pensar, pensar a sociedade, pensar as minhas possibilidades de agência sempre a partir de um certo solo pré-político, a partir dos meus atributos. E ela vai pensar assim, que a política ela pode se dar de forma contingente, né? E que a gente pode fazer um certo uso provisório e estratégico das identidades. Eu acho que tem tudo a ver, na leitura que eu faço assim, com essas formas de fazer política, né? Com a tábua da sexuação, eu acho que tem tudo a ver com a gente pensar o não todo como suplementar a lógica fálica. Porque o que ela faz? Ela não abandona os semblantes. Ela percebe que existe alguma coisa nos semblantes também que os liga, inclusive, a um gozo, né? Que permite algum tipo de lugar social, né? Eu posso me servir disso e eu posso fazer algo com isso também, né? Então, assim, tem uma posição dela que é muito produtiva, muito interessante, clinicamente mais condizente com a vida, né? Do que a outra que eu vou trazer daqui a pouco, que vai ser que eu acho mais radical para a política. Então, a gente vê que tem uma coisa muito interessante. Agora, eu fico um pouco preocupada, porque dentro do capital também, com essa capacidade que ele tem de cooptar
todas as discussões que a gente está fazendo, de virar essa coisa que a gente traz, às vezes, do não todo feminino, de virar uma coisa assim, mulheres, vocês conseguem. Vocês conseguem ser mães, mulheres, amantes, amigas, sabe, trabalhadores, vocês conseguem fazer tudo isso. Quer virar uma coisa, tipo assim, a mulher é aquela que sabe jogar com semblantes, do feminino é aquele que consegue. E eu não queria entrar nesse consegue, eu não queria entrar nessa coisa da capacidade. Eu quero pegar essa questão do sexual para desestabilizar isso. E aí eu proponho, né, dentro da política feminina, essa política do não todo como suplementar e essa como negação, que é uma coisa que o Preciado vai trazer. Né, que o Preciado ele está muito mais próximo assim, de alguns pensadores anarquistas, que é um pouco aquela coisa, queima tudo, gente. vamos começar de novo. Mas de negar o todo, totalmente, questionando, inclusive, se eu preciso do reconhecimento do Estado. É para o Estado que eu preciso dirigir minha demanda? É assim que eu estou condicionada a fazer política? É sempre de forma programática? Eu posso me organizar de outra forma? Eu posso tentar fazer outras coisas a partir daí? Então, tem esse ponto assim, um pouco assim, dessa coisa assim, de fazer um pouco cair, né? Essa questão do homem-bebê. Eu estou falando de cair um pouco essa ideia de que é a partir daí que a gente sempre precisa se fazer reconhecer. É sempre a partir daí que a gente precisa operar. Porque, senão, a gente entra nisso, até do Lacan falando, que os homens, se eles cuidam, né, de uma criança ou de um bebê, eles fazem por concessão a uma mulher que eles estão interessados, né? Que não é também qualquer mulher. Não é à toa. Não é à toa. Né? Não é descompromissado. Então, eu acho que é pensar um pouco também, tipo assim, de como que esses pontos de partida que a gente toma, né, que são, de certa forma, arqués, que são princípios comandantes, às vezes eles acabam tendo consequências que limitam um pouco os nossos horizontes, né? E de como que é preciso que a gente consiga depor isso em alguns momentos. Inclusive, dentro da psicanálise, de pensar assim que, nesse processo de diferenciação, é sempre a partir da diferença sexual que a gente vai conseguir diferenciar os corpos? Porque a gente começa a entrar... Porque eu acho que aí a gente topa muito o complexo de Édipo também, às vezes, do Freud, sabe? Tipo assim, existem outras formas. Eu acho que ele é importante porque ele mostra que essa é uma teoria principalmente centrada em torno do sexual, né? Tem esse movimento constitutivo e esse movimento dele, que, tipo assim, da desordem, né? Que ele traz isso sempre. Eu acho interessante manter essa ambiguidade, mas eu não acho que ao se fazer política, a gente precisa sustentar essa ambiguidade também. Porque eu acho que aí a gente começa a entrar muito mais dentro da lógica da gestão, que é igual o Jorge Alemão faz com o não todo dele, do que de fato de tensionamento e de possibilidade de inventar alguma coisa nova ou diferente da que a gente tem agora. Aí, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Sim, obrigado. Então, a gente podia abrir para pessoas, né? Sim. No microfone para ficar gravado, porque tem gente assistindo fora daqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Timidez, gente? Só... Maíra, então, ano passado, no Uruguai, eu descobri um livro chamado Amor Livre. E é a história do Roberto de las Carreras, que é um uruguaio que, na década, né, de 1900, ele se casou, e falando meio como você, assim, tipo, não imaginava que eu ia casar, e casei, um cara super boêmio, intelectual. E, depois de casado, ele encontra a mulher na cama com outro e não a mata, não se torna um ressentido, um incel, e escreve sobre essa experiência numa entrevista que é publicada. E depois eu li o livro, achei interessante esse formato, essa exceção, né, principalmente naquela época. Nesse livro, ele diz assim, eu usei a burguesia contra a burguesia, porque era uma família muito rica, e então ele tem uma postura diferente, né, uma postura de exceção mesmo. E aí eu fiquei muito curiosa com isso e fui olhar a biografia dele, que assim, é gigantesca, claro que eu não li inteira, mas o título da biografia era O Bastardo e a Incapaz.
Porque, na verdade, ele era filho bastardo de uma mulher que foi considerada louca por viver livremente a sexualidade dela e parou, enfim, no manicômio. Então, na verdade, o que eu tenho sacado disso é que acaba que o movimento dele de preservar a mulher é meio que uma forma de fazer uma restituição à moral da mãe, né, que assim que foi condenada louca por viver a sexualidade dela, né? Mas o que eu queria te pedir para falar é que assim ele se sustenta nessa postura, né? Porque assim acaba que dá na mesma, né? Se ele não condena a mulher pelo que ela fez e, na verdade, está restituindo a moral da mãe, então é a mãe que está ali, né, fazendo a borda, né, disso. Mas o que me chamou a atenção e que eu não tive condições de aprofundar é que ele se baseia no anarquismo para poder tomar essa posição. E aí eu queria te ouvir um pouco, porque na sua fala você fala assim de uma postura à esquerda, né? E eu acho que tem tudo a ver um pouco com a sua formação também no FMG, dessa leitura política, né, das coisas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Oi. Muito obrigada, Letícia. Eu achei muito maravilhoso esse caso que você contou para a gente, na verdade, porque até pensando assim, gente. Mas é interessante, porque tem até algo que eu menciono no livro, que é sobre Bataille, quando ele vai falar um pouco sobre o casamento e o erotismo, né? E o Bataille ele faz uma crítica que é muito comum nos meios anarquistas, na filosofia radical anarquista, que é de pensar, fazer essa crítica à ideia dos meios e os fins, né? Porque o Bataille ele é um marxista incomodado do porquê que todo mundo está tão interessado no trabalho, gente. Trabalhar é um saco, é muito chato, é cansativo. Por que a gente só fala disso, né? Por que a gente não faz outra coisa com isso? E aí ele começa a tensionar um pouco, né? Pensando, inclusive, que o trabalho é a maior restrição feita ao erotismo, né? Não é a... Então, para ele, não é como para o Freud, né, que tem o tabu do incesto, né, que, de certa forma, é a maior restrição que recai sobre a gente, que organiza a nossa sociedade. Não é também como para o Lévi-Strauss, né, que o tabu ele serve, na verdade, para estabelecer as trocas, né, de parentesco. Então, porque era mais importante estabelecer como vão ser feitas as trocas do que o tabu em si. Mas ele vai pensar um pouco assim que o trabalho ele impede alguma coisa do erotismo de circular livremente, né? E nessa discussão sobre os meios e os fins tem um pouco disso, né? Que ele fala tipo, até o lazer, né? Ele é visto como parte do trabalho. Hoje em dia a gente também faz muito networking, né? Essas coisas, a gente tem essas happy hour, era sempre da firma, né? Festa da firma, mas também de pensando um pouco essa relação que a gente tem com o tempo, né? E eu até peguei aquela fábula da cigarra e da formiga, né? Que para o Bataille, na verdade, a formiga ela leva uma sobrevida, né? Então, assim, se eventualmente as duas morrem, a cigarra ela morre no inverno, todo mundo conhece, né, gente? Eu não vou contar uma fábula de criança, mas assim, se a formiga, se a cigarra morre no inverno e a formiga morre tempos depois, porque ela conseguiu acumular, estocar comida e trabalhou o verão inteiro, pouco importa, porque, na verdade, só uma delas vive, de fato. Quem vive é a cigarra, né? Tipo assim, as duas vão morrer, só que uma levou uma sobrevida o tempo inteiro, né? Tipo assim, uma nunca, de fato, se permitiu fazer alguma coisa em que o que conta, na verdade, são os meios, né? E que os meios são os fins, né? Eu não estou fazendo isso para obter outra coisa posteriormente, tempos depois, né? Porque essa é a ideia toda em relação ao trabalho. E aí é interessante que a gente vai pensar o casamento, e o casamento é principalmente uma instituição para assegurar alguma coisa para a prole. É principalmente uma instituição para assegurar uma coisa da família, para ter filhos, né? Então, assim, o Freud, na verdade, o casamento bem-sucedido do Freud é um casamento sem filhos, né? Que aí o homem pode gozar totalmente desse status e falar assim, deu super bom para ele, né? Fica certo. Então, o que é interessante, quando ele vai falar um pouco do erotismo, ele vai se debruçar um pouco sobre o casamento, e aí ele pensa que no casamento a gente tem tanto essa dimensão
ritualística, né, antigamente, né, do tabu da virgindade. É no casamento que as mulheres... Gente, não sei se vocês sabem, mas é no casamento que as mulheres perdem a virgindade, né? Tipo, não sei como é que foi para vocês. Mas assim, tem essa discussão. Mas ele vai e fala, na verdade, que o casamento ele não é contrário ao erotismo. E ele consegue, dentro do casamento, incluir também esse ponto, né? Tipo assim, de que mesmo que hajam fins, né? Tipo assim, é possível também que haja amor dentro do casamento, que haja algo do erotismo dentro do casamento. Ou seja, esse sexual também, ele consegue se imiscuir, inserir, até nos lugares que estão rechaçando ele. Que é igual a gente falando do cuidado, né? Tipo assim, a gente fala, tipo assim, nossa, o cuidado, né? E vem, tipo assim, a enfermeira, toda de branquinho, né? Aquele quartinho de bebê, né? Tipo assim, olha como é que isso tudo é limpinho, né? Mas tem toda uma sorte de afetos, é muito insalubre também, às vezes, é muito cansativo. É uma lida com o corpo que deixa marcas. A criança se torna também um objeto sexual do adulto nesse momento, né? Porque também tem uma troca afetiva, é gostoso, né? É excessivo, é cansativo. Então, eu acho que ele comentou que ele é anarquista, que eu acho que é um ponto assim, essa interpretação sua é maravilhosa, né? Tipo, ele restitui a mãe, né? Tipo, ele não condena a mulher e restitui alguma coisa da mãe, mas é também de pensar assim se é preciso também levar a cabo, né? Tipo assim, que um casamento ele tem que ter uma certa finalidade, né? É o que eu comentei até da infidelidade mais cedo, né? Tipo assim, a infidelidade só existe se houver casamento, né? Então, assim, de alguma forma, ela também não é tão contrária, nem fere tanto, né? Tipo assim, o próprio funcionamento não precisa ser o nosso critério diante das instituições. Eu acho que a questão é pensar um pouco assim, que mesmo que seja uma instituição conservadora, ela talvez exista, né? Que essa é uma hipótese assim, junto com Lacan, por conta por ela lidar sempre com os restos e por conta do resíduo, né? Que entra até nessa discussão do binarismo, que eu tenho uma leitura um pouco diferente assim da sua, né? Porque eu acho que a questão do binário, que é interessante a gente pensar, é nessa codificação mínima. Agora, o problema é que como que a teoria do conhecimento faz isso, porque a gente sempre toma isso como uma res cogitária sobre uma res extensa, né? Tipo, então, a minha mente controla o meu corpo, eu preciso sempre colocar isso em termos hierárquicos de apropriação, mas isso, eu acho que é esse ponto da propriedade, né? Tipo assim, se ele toma também essa mulher como uma propriedade, né? Tipo assim, ele também sente que ele pode enxovalhar isso, ele pode fazer o que ele quiser, né? Tipo assim, porque é seu. Então, eu acho que é sempre tensionar isso, assim, do ter, dessa ideia do ter e dessa ideia de que eu sou aquilo que eu sou de um sexo que eu tenho, né? Bom, respondi os dois misturados, mas acho que é isso. Obrigada. Oi, Maíra, obrigada. Fiquei pensando aqui, né? Se o trabalho impede o erotismo de circular e o cuidado é visto como trabalho, como pensar um cuidado que possibilite esse erotismo, assim, de circular, já que a gente vê o cuidado como trabalho e isso impede essa circulação. Não sei se fez sentido, mas viajei aqui nisso. Obrigada. Eu acho que tá funcionando? Tá, né? Eu acho que o ponto interessante do Bataille é isso. É o maior impedimento, mas ainda circula de alguma forma, né? Eu acho que a questão é a gente ficar sempre moralizando e isso sempre retornando a questão do trabalho para ser de fato reconhecido, para ser de fato valorizado. Como que isso limita também não só o nosso entendimento, né, sobre o cuidado, mas as nossas possibilidades, né? Tipo assim, só se eu reconhecer que o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado é um trabalho que aí, de fato, eu posso levar ele a uma pauta que seja interessante de discutir, reivindicar alguma coisa, né? Ele precisa se dar sempre nessa forma. Ele é dessexualizado pela moral, né? Tipo assim, para falar como que ele deve ser feito, a ponto dele poder se tornar, inclusive, uma servidão, né? Tipo assim, algo que você tem que fazer, algo que deixa as mulheres exaustas o tempo inteiro também. Eu até peguei um fragmento assim do Freud, né, nos estudos sobre histeria,
eu percebi um dado interessante, que muitas das pacientes dele também estavam cuidando de outra pessoa enquanto elas estavam sendo atendidas por ele. E, assim, na minha leitura, na minha interpretação, eu acho que tem alguma coisa aí também de como esse cuidado precisa ser feito, né, por amor, não reconhecido como trabalho, mas, assim, exaustivamente, né? E quando alguma coisa do sexual irrompe nessa cena também, você vê que tem algum tipo de sofrimento psíquico, algum adoecimento psíquico que se manifesta, né? Tipo, a paciente de Freud que libidiniza muito o contato com a perna do pai, né? Porque ela queria sair, não queria estar lá, né? Tipo, o próprio caso Dora, que não está nos estudos sobre histeria. Tipo, essa outra paciente também que está cuidando do irmão, né? Que está tomando morfina e ele tenta agarrá-la, alguma coisa assim. E em outro momento tem um irmão também com tuberculose, tem a questão do nojo, do pudor, de como isso vai aparecendo. Então, o que eu acho importante é pensar, tipo assim, esse sexual que rompe, às vezes, na cena do cuidado, não é que ele é gostoso, não, gente. Eu não estou falando tipo, assim, de pensar um cuidado que é sempre, tipo assim, eu consigo extrair esse prazer. Mas, assim, alguma coisa aí aparece e também algumas coisas aparecem dentro dessa forma, que é muito mais de difícil elaboração, né, que causa algum tipo de sofrimento, mas também são essas imposições morais que estão recobrindo ele o tempo inteiro, de como que ele deve ser feito, que fazem com que ele vire essa seara tão complicada e tão difícil de manejar, né? Eu acho que a questão é pensar um pouco, quando eu falo até dessa comunalização do cuidado, para ele não ser sempre esse dever, essa obrigação. Por isso que eu não caí também no livro na questão do argumento da interdependência, da colaboração, porque eu acho que isso cria outro argumento de natureza humana. Como nós somos dependentes uns dos outros, como a gente tem que fazer isso. Tipo assim, vira outro tipo de imposição, né? Mas de pensar o que a gente pode recuperar também de substância gozante para que algo prazeroso surja, né? Talvez se não houvesse tanta imposição moral generificada sobre o cuidado, ele também poderia ser realizado de outra forma. Maíra, aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que uma pergunta até menos interessante que as que foram feitas, que acho que são mais específicas, mas mais sobre o teu lugar como autor, assim. A gente sabe que os estudos começaram sobre gênero muito com homens falando, etc., desde Freud e Lacan, e depois para uma transição mais interessante com Butler, até tinha visto o material da Colette Soler ultimamente, mas eu queria, se você puder explicar como é para você, como autora. Você estava comentando um pouco sobre a diferença sexual como algo menos importante ali, mas qual é a tua relação como autora ao publicar um trabalho sobre essa questão? Ou se essa questão da diferença sexual hoje para você é menos importante, mas como que isso relaciona com o teu lugar de fala? Então, eu acho também, pensando um pouco na minha trajetória política, porque eu sempre fiz parte de coletivos anarquistas, autônomos e queer. Inclusive, eu já fiz parte de um coletivo de homens trans. Então, eu era a única mulher cis desse coletivo. E eu sempre tive uma questão muito em torno da identidade, né? E trazendo a questão da autora. E porque até nos estudos de psicologia social, a gente pensa muito a política a partir da identidade, né? A gente reivindica muito, né? As mulheres enquanto também uma categoria como sujeito e agente do feminismo, né? E nunca foi por aí que eu pensei a política. Eu sempre achei isso muito homogeneizante. Achei que isso sempre responde, na verdade, uma demanda externa do que uma demanda interna do feminismo, né? Tipo assim, existe um Estado que precisa que vocês se representem, se organizem, né? Que fornece essas coordenadas, esses protocolos. E eu acho que até nessa questão assim do lugar de fala, para mim a fala é onde a gente se perde, né? Tipo, para mim a fala também é uma forma de despossessão. O sexual emerge aí, né? Falando hoje eu já cometi até um ato falho, né? Então, tipo, não achava que eu cometer, mas assim, então eu sinto nessa questão da autoria e do porquê que a diferença sexual talvez parece que eu estou em análise. Por
que a diferença sexual importa menos para mim, né? Porque eu acho que tem alguma coisa, inclusive, desse erotismo, desse sexual, que ele borra um pouco essas fronteiras, esses lugares, né? Que nessa mistura entre os sexos, a gente também perde um pouco dessas identificações que às vezes nos orientam dentro do laço, né? E que isso também tem uma certa potência. Isso não precisa ser simplesmente uma dissolução das formas constituídas a ponto de isso me causar muito horror ou angústia, né? Mas isso pode também permitir outras coisas surgindo, né? Então, eu acho que é um pouco isso que eu penso sobre a questão da autoria. E sempre me interessou muito as formas como a gente pensa o sujeito, as formas como a gente pensa a política e o que a gente pode fazer. Então, o que eu acho, às vezes, é assim, a diferença sexual ela é muito importante para a psicanálise, mas é preciso também que a gente tensione isso e veja até onde que isso é importante, né? Porque eu também não acho que é como se... mas se a gente tirar a diferença sexual, a gente não tem mais nada, a gente não tem uma teoria, né? Tipo assim, não, a gente tem essas balizas, elas podem ser outras balizas em alguns momentos, né? Também acho que é um pouco nesse sentido que eu penso. Maíra, teve uma coincidência enorme hoje, porque, bom, eu também tenho uma formação anarquista, assim, né, de muito tempo, novinha, mas eu li o seu livro sobre os fins do sexo, é isso? E eu não associei a autora a esse trabalho. Interessante isso, né? A hora que você chegou e eu escutei o seu sotaque de Minas, eu falei, gente, eu acho que é ela. Aí eu associei, muito louco, né? E eu queria chamar a atenção, eu queria puxar mais a categoria trabalho, assim, né? Porque eu acho que ela importa, né, para quem tem uma preocupação política com essa questão e porque é subtítulo também, né? Então, eu acho que, bom, tem muitas leituras possíveis de tudo, né? Inclusive do Freud. E quando você vai falando dessa pessoa que bate e sopra, eu vou lendo Freud meio como um etnógrafo, digamos assim, do patriarcado, né? Então, eu acho que ele tem um duplo, como todos nós, né, e todos os autores, como ele vai manifestando isso. Só que no Mal-Estar na Civilização, ele tem uma passagem muito interessante, e eu acho que o nosso tempo talvez esteja à altura de dizer algo sobre isso, assim, né? Então, talvez em 30 isso não estivesse tão evidente, mas agora, nesse momento específico, inclusive do capital, enquanto relação social, a gente consiga se haver um pouco com a questão que é, quando ele diz que o amor e a fome movem o mundo, ele faz uma passagem para dizer sobre os vários momentos de sublimação na civilização, sendo um deles o trabalho, né? E que o trabalho extrai a energia, né, do amor. Então, assim, eu queria saber, né, te escutar um pouco como que você entende isso, como que você vai pensando essa questão dessa contradição interna, né, entre trabalho e cuidado. Porque há algumas autoras marxistas muito interessantes, assim, né, não leninistas, que insistem muito nos equívocos, ou pior ainda, né, os desdobramentos que podem acabar culminando numa, como que eu posso dizer, inconscientemente, numa gestão da crise, né? Que elas vão apontando para um diagnóstico de época do asselvajamento do patriarcado, né? Vou dar todas as letras assim, né? O asselvajamento do patriarcado, como determinadas autoras, como a Silva Federici, né, que não atua, é muito querida pela ONU, né, e por todo, ela fica nesse entre, né, um marxismo e um feminismo liberal, como existe uma certa conciliação, digamos assim, né, no interior da obra dela, super respeitável. Não é sobre isso, né, como que a gente avança na crítica, né, em relação a Silva Federici, quando ela insiste em colocar o cuidado como algo que está na ordem do trabalho, né, e o trabalho ele tem uma lógica diferente. O trabalho ele é ganho de tempo, né? Enquanto o cuidado ele aparece no Capital como perda de tempo, né? E quais são os efeitos que tem a gente tratar
isso que é da ordem das atividades do cuidado, portanto, da vida, né, em relação ao anti-humano, que é o capital, assim, a partir dos mesmos termos e dos mesmos pressupostos. Eu não sei se eu me faço entender, mas é porque interessa, assim, né, a gente caminhar um pouco nessa conversa, talvez. Esse finalzinho, essa última frase, eu acho que eu me perdi um pouquinho, né? Você estava falando, você falou da seu Fiderite, né? E eu estou super de acordo com essa questão da gestão. E aí tem esse trabalho, né? Tipo assim, que é ganho de tempo, esse trabalho que é perda de tempo. Isso. Então, a questão talvez fosse um equívoco entender as atividades reprodutivas e as atividades de cuidado como trabalho, percebe? Porque trabalho é uma categoria do capital muito específica, que tem que ver com ganho de tempo, que tem que ver com produção de mais-valia, percebe? E isso que é da ordem do cuidado, ele segue uma lógica diferente. Então, quais são os efeitos e as implicações de você... Como que eu posso dizer? É como se a gente estivesse fazendo um movimento, sem querer, inconsciente, de colonizar, percebe? Essa atividade que é do cuidado. Tem uma contradição aí, não é sobre isso. Quer dizer, é sobre isso também, assim, sabe? Mas quais são os efeitos, por exemplo, dessa reivindicação política, dessa tentativa de passagem imediata, de uma crítica teórica para uma prática política que não consegue se haver com seus próprios termos, né, no sentido de talvez não conseguir capturar tudo que está em jogo, quando a gente vai falando, por exemplo, da remuneração do trabalho, né, do trabalho doméstico, mas não no sentido... Ai, gente, é complexo o negócio, assim, Não, das atividades. Agora eu peguei. Né? E como é que você chama? Eu sou Juliana. Juliana, prazer, Juliana. Eu já soltei meu sotaque mineiro completo aqui, né? Como é que você chama? Então, agradeço muito pelas questões que você trouxe, né? E eu acho até esse ponto aqui, né? Do trabalho, né? Como uma sublimação, né? E o que tem de amor, né? Tipo assim, por detrás disso. E no Mal-Estar, o Freud fala tem uma passagem muito interessante também, que ele fala que, de certa forma, os homens ofendem o amor, né? Com esse amor deslocalizado e homogêneo pela humanidade, né? Tanto que ele vai colocar que os homens estariam mais próximos à cultura, que eles estariam mais dispostos a fazer sacrifícios pela cultura, e as mulheres elas fariam concessões, mas não é uma concessão qualquer, não é para qualquer um, né? E então assim, que o amor também ele implica, né? Tipo assim, em algumas querelas e demandas que às vezes são muito infantis, inclusive de exclusividade, de hierarquia, de prioridade, e que isso surge, né? E eu acho que mesmo que às vezes o Freud ele tenta localizar assim, o homossexual ele é infantil, esse tipo que é infantil, né? Tipo, ele também não pensa em termos desenvolvimentistas de adultização, né? Como se é isso que a gente tem que então superar esse infantil totalmente. Então, eu achei interessante esse ponto que você traz, porque tem esse ponto do quanto que os homens também ofendem, né? Ofendem o amor. E o Bataille ele traz um pouco isso a partir do Freud, né? Tipo assim, de que na verdade o trabalho não é uma sublimação, o trabalho é um impedimento, né? Tipo assim, é um impedimento para esse erotismo, né? Então, ao invés dele fazer esse elogio que o Freud faz à sublimação, ele faz na verdade uma crítica, né? Tipo assim, não, mas para que eu estou sublimando? Eu podia estar fazendo outras coisas, né? Muito talvez melhores do que isso. Porque eu preciso estar sempre realizando alguma coisa e me identificando a partir daquilo que eu realizo, né? A partir daquilo que é fruto do meu trabalho, né? Tipo assim, que é também uma forma de mercadoria de identidade, né? Tipo assim, eu sou isso porque eu fiz isso e eu colhi os frutos disso. Então eu acho que tem esse ponto assim da sua fala e também sobre os problemas de pensar o cuidado como trabalho. E aí eu acho que a Marília Moscovitch me ajuda muito a pensar esses termos, de pensar de como que ao a gente se servir também de termos conservadores dentro do feminismo, a gente acaba, às vezes, também topando algumas lógicas conservadoras, né? De como que a gente vê isso até nas políticas públicas. Tipo assim, não vamos usar gênero, não, gente, vamos usar mulheres. Aí você fala assim, mas por quê?
mas e aí? Tipo assim, é isso? Então, o gênero é mulheres, né? Tipo assim, então, você excluiu vários grupos, né? Em nome de falar, tipo assim, não, mas isso aqui foi estratégico para passar uma pauta. Tipo assim, mas não é só estratégico, é ideológico, né? E é muito topando aquilo que está sendo apresentado, não tem nada sendo tensionado. Então, eu acho que esse ponto, assim, o que eu tentei trabalhar no livro foi de pensar, inclusive, de como que o cuidado ele é e não é um trabalho hoje em dia, na sociedade atual, né? Mas e trazendo um pouco esse ponto, né, de fazer até uma certa crítica a esse feminismo materno, porque a gente vê, por exemplo, dentro de feminismo radicais transfóbicos, eles falam umas coisas assim, de que não, eu estou falando de pessoas socializadas como mulheres, né? Mas a gente vê que existe esse certo ranço, esse certo conservadorismo por detrás desse discurso, que, na verdade, está tentando fazer também uma certa exclusão e uma certa nomeação, reivindicação de quem são as mulheres, de fato, né? Eu acho que é aí que entra um pouco a minha questão com a diferença sexual e com essas identidades, né? Tipo assim, de que, bom, elas são informadas para a gente a partir de lógicas muito conservadoras. Então, mas é a partir delas que a gente vai estar sempre operando. A gente também não pode pensar outras categorias, porque existem. Eu não estou falando também para as pessoas inventarem palavras, sabe? Tipo assim, vamos fazer vários neologismos, mas assim existem também outras formas de a gente tensionar isso. Bom dia, Aline. Oi. Agora foi, né? Meu nome é Aline, eu sou professora, então eu trabalho com cuidado, educação, mas também pesquiso em psicanálise. Gosto muito do trabalho da Maíra, li os 2 livros anteriores e estou muito curiosa para ler este. A minha pergunta, então, acho que vai falar um pouco sobre um tanto da minha profissão, e até se o Rafael se sentir à vontade para comentar também, não sei, se for possível. Bom, na educação a gente tem, nesse trabalho de educação, né, de professora, tem também um tanto do cuidado. E a gente fica muito às voltas com um ideal de sujeito, o ser humano que a gente quer formar. Isso aparece bastante. Bom, transmitir o mundo para as novas gerações. Então, acho que o trabalho de cuidado tem muito a ver com isso, no fundo, a gente permanecer um pouco mais de tempo aqui na Terra. E aí eu queria saber se, para vocês, é possível educar ou cuidar sem algum ideal, tomando a perspectiva mais psicanalítica de uma ontologia negativa, do vazio, como isso se daria? Se é possível pensar nesse como. Eu achei muito interessante sua pergunta, Aline, porque tem até algumas discussões. Não sei se você conhece o Otto Gross. Já ouviu falar dele? Ele é um psicanalista anarquista e ele vai pensar um pouco como que a própria educação ela poderia, de certa forma, depor um ideal. Aí entram essas discussões de lógica, né? Se esse não é o ideal de deposição de um ideal, né? Também. Mas o difícil, mais difícil de pensar também dentro da própria questão da lógica é que educar é um dos impossíveis, né? Então, assim, existem os ideais, mas eu acho que isso prova, junto com governar também, né? Existem os ideais, mas eles talvez não se sustentam, né? Existem os ideais até onde eles são, de fato, aplicados também. Então, o que eu estou pensando, assim, de trazer o sexual para o cuidado, né? Tipo assim, entra um pouco na tentativa de fazer com que esse sexual também desestabilize essa idealização em torno do cuidado. Então, eu acho que tem esse movimento que é possível, né? De fazer com que a educação, por exemplo, se a gente pensasse a educação, estou pensando essas coisas agora, porque eu nunca penso sobre educação, mas assim, se a gente pensar sobre educação, a gente pensar do porquê que a gente faz a educação também um meio para o fim, né? Tipo assim, então você vai estudar para você fazer o seu vestibular, depois você vai fazer seu mestrado, seu doutorado. Então a gente pensa sempre uma certa progressão, que haverá tipo, um motivo. Aqui no Brasil também é muito visto como você vai estudar para
para garantir alguma coisa também, que você não estudar, você vai ter uma situação de vida muito precária, né? E esse é o único meio para a classe média alta. Então, eu acho que entra um pouco nessa possibilidade de deposição do ideal a partir desse ponto do sexual em que os meios são os fins, né? Tipo assim, se a gente pensar uma educação também que a proposta da educação é educação e não a proposta da educação é a sobrevivência, né? A gente pode pensar também numa desidealização da educação que caminha junto com os propósitos do capital, né? Mas aí entra nisso, né? Mas será que essa também não é uma forma idealizada de educação, né? De pensar assim, será que a gente vai conseguir também captar crianças e jovens, tipo assim, para estudar, né? Tipo assim, eu fui uma aluna péssima no ensino médio porque eu gostava de matar aula, né? Então, assim, tem isso, por exemplo, né? A gente vê também que existem essas resistências, né? À educação. E a gente pensar também, assim, será que é o tipo de educação que também força alguma coisa, né, sobre a criança? Ou será que também tem isso que é da ordem do sexual, que é impossível de educar, né, que faz uma resistência a isso também para não ficar completamente homogêneo? Então, eu só te trouxe problemas. Desculpa. Vai lá. Eu não sei se é possível a gente viver sem ideais. Acho que isso não. O ideal sempre vai estar lá. Acho que o que a gente pode questionar é a nossa relação com os ideais, né? Acho que não. Por exemplo, a gente está dizendo sobre identidades, por exemplo. Qual que é o problema? A cultura capitalista cria um ideal de homem. Homem é assim. Homem é viril, é agressivo, se comporta assim, não tem medo, não chora, e não sei, né? Cria-se um ideal de homem. Qual que é o problema? É um ideal impossível de corresponder, né? Então, o problema não é que se crie identidades fixas e que a gente deveria corresponder. O problema é a gente não pensar nisso e ver que isso é uma ilusão, né? Mas ideais, eu acho, serão sempre eleitos. O que cabe a nós é questionar a estratégia de poder que cria esses ideais e com quais finalidades e se dar conta de que isso é uma coisa impossível de corresponder. E eu acho que à medida que a gente se dá conta disso, muito do nosso sofrimento por não corresponder a certos ideais tende a diminuir, eu acredito. Na ideia de uma identidade boa, possa ser pensada fora, né, de uma diferença a partir do binalismo, né, uma diferença cultural. Eu não sei, eu não li isso, uma questão um pouco óbvia, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a feminilidade, como poder conceber e conhecer a feminilidade nessa lógica, né, de uma identidade boa, de uma maneira que não termine reproduzindo esse entendimento muito demais que a gente hoje, presentemente. Como pensar a feminilidade, que me parece que ela se constitui a partir de uma diferença humana, né? A feminilidade de uma maneira quase complementar, negativa, né, do que seria a masculinidade. Então, como poder, com a coisa rolando, né, porque não dá para dar uma pausa na realidade, pensar isso do zero, né, como no meio das nossas pensar, tem muito para falar da questão, mas acho que algo por aí, para comentar. Eu acho que eu não sou muito boa, e muito boa com bom e mal, mas
eu acho que a gente pode pensar em termos clínicos, né, de possibilidades de existência menos sobrepujadas e sobredeterminadas, até porque aqueles que não conseguem performar a norma, eles podem eventualmente também estarem mais suscetíveis e vulneráveis à morte violenta, né? Então, eu acho assim que eu acho que uma coisa é pensar a política, e eu acho que quando eu penso a política, eu entro para um caminho um pouco mais radical do que na clínica, porque na clínica a gente tem que ter mais cuidado. E por conta de ter mais um pouco desse cuidado, a gente vê também que, tipo assim, alguma coisa é preciso ser... Esse manejo precisa ser feito também levando em considerações não só as condições existentes, né, mas também de quais são as possibilidades que esse sujeito ele pode se aventar, né? Então, tanto que na clínica a gente vê isso. A gente não pode pensar a clínica como pura e simplesmente lugar da desidentificação, porque também precisa que o sujeito consiga se localizar minimamente. Existem, inclusive, sujeitos que a gente caminha para outros lugares, até, às vezes, fazer até uma certa parceria na transferência também, para que esse sujeito também consiga, de alguma forma, se localizar, criar um nome, uma identidade, né? Tipo, se alguma possibilidade de uma existência que não seja tão precária, tão difícil, tão sofrida, né? Então, eu penso mais nesses termos do que em termos de uma identidade boa ou de uma feminilidade boa. Eu vou passar para o Rafael, para ele comentar. Bom, essa questão me interessa muito. Assim, tem uma autora que chama Lucy Irigaray, ou Lucy Irigaray. A gente tem um livro dela publicado no Brasil. Foi traduzido como Esse Sexo que Não É Só um Sexo. Né? Foi. E essa era a questão dela. Assim, ela entendia que, por exemplo, todo o nosso sistema de pensamento, o pensamento ocidental, funciona opondo dois termos. Um termo, então, começa a ter mais valor e o outro é desvalorizado. Um só existe à medida que submete o outro. Por exemplo, corpo, alma, céu, inferno, claro, escuro. Né? Para que um exista, você tem que colocar o outro numa relação de poder na qual o outro é subjugado. Ou é isso, ou a gente tem duas substâncias que se contrapõem, ou a gente tem um outro tipo de diferença, essa é uma diferença binária, um outro tipo de diferença que é um tipo de uma comparação, a partir de um elemento comum. Então, por exemplo, homens são mais éticos do que mulheres. Homens têm um superego mais forte do que mulheres. Você vê? A gente elege um elemento comum, um termo comum e compara. E nessa comparação, também um elemento sobrepuja o outro. Então, você vê como que existem essas duas maneiras de pensar a diferença binariamente constituída. A Irigaray faz esse diagnóstico e pensa assim, bom, todo o nosso sistema de pensamento funciona assim, céu, inferno, claro, escuro, blá, homem e mulher. Na sequência, o dipolo homem e mulher também é pensado assim. O que ela considera? Vamos deixar de falar de diferença sexual, então esse conceito não serve mais para nada. Ela fala assim, não, se a gente joga fora a diferença sexual, a gente joga fora o que é o sexual em psicanálise. Então não convém abandonar esse termo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Butler, por exemplo, em alguns momentos, considera que a gente devia abandonar esse conceito. Porque diferença sexual, tal como lembro que ela diz, ingessa só duas possibilidades. Gênero traria a possibilidade assim, de uma multiplicidade subversiva, irrepresentável, imprevisível. Mas voltando, o que a Irigaray vai considerar, então? Bom, o problema não é a diferença, o problema não é a diferença sexual, o problema é que entendimento que a gente usa para pensar a diferença sexual. Daí ela pensar, por exemplo, aí ela vai longe nessa história. E é muito interessante porque tem um livro do Bruce Fink que chama O Sujeito Lacaniano, e ele faz uma nota, não falando da Irigaray, mas falando uma nota assim, como que a gente pode pensar a diferença a partir da garrafa de Klein? Sabe aquela garrafa de Klein? É um tipo de um instrumento, não sei se é um instrumento topológico, assim, que existe
não existe dentro e fora, é uma invaginação da forma. Se a Irigaray pensava, por exemplo, que a diferença, uma forma de ilustrar a diferença sexual binária seria um espelho plano, ou seja, um homem só vê a si próprio. Quando ele fala de uma mulher, no fundo ele está falando de si próprio, dos valores que ele elege como importantes para falar de uma mulher. Se uma metáfora para pensar a diferença sexual binária é um espelho plano, como a gente poderia pensar, então, uma diferença a partir de um outro elemento? Aí ela vai pensar, e se for a partir do cross-cap? E se for a partir da garrafa de Klein? Aí ela começa a estudar assim, o funcionamento dos líquidos contra o funcionamento dos sólidos, porque os líquidos estariam assim próximos de uma movimentação feminina e os sólidos a masculino. Ela vai estudar, por exemplo, uma coisa que ela vai dizer, a simbolização dos dois lábios. Tem uma coisa, uma contínua na mulher. Bom, várias metáforas que ela usa, sempre perseguindo essa ideia, que eu acho que é uma coisa que se permanece como um grande campo de pesquisa até hoje. Assim, como a gente pode pensar a diferença a partir de uma outra perspectiva. Uma diferença não binária. E tem gente que diz, por exemplo, o Lacan conseguiu. E quem falou isso foi uma autora, filósofa, feminista, francesa, Geneviève Fraisse, que eu vi ela falando. Quando o Lacan fala em diferença sexual na teoria da sexuação, ele não está falando dessa diferença binária. O Lacan está preocupado com o desencontro entre um lado e outro. Ele está preocupado com o que faz obstáculo. Então, acho que coisa interessante. O Lacan resgata um outro jeito de pensar a diferença, um jeito antigo, que está mais preocupado com o conflito e o desencontro do que a definição de polos. Então, essa seria uma outra modalidade de pensar a diferença. Não à toa que as teorias da sexuação são uma tentativa de formalizar uma não-relação. Estou me fazendo entender? Então, é um jeito de pensar a diferença concomitante à ideia de uma não-relação, do obstáculo. Mas esse é um campo vastíssimo de estudo, e eu acho que vai se precisar, daqui para frente, ainda mais agora, com tanta discussão a respeito de transexualidade, tudo assim, que tipo de diferença a gente pode pensar a partir do que vem acontecendo, né? Bom, queria muito agradecer a presença de todos, todas e todes, a presença de vocês. Infelizmente, a Patrícia teve que sair, não pegou o restante da conversa, que foi sensacional. A gente, pela quantidade de água que eu te servi, eu sei como é que é. Eu sei, porque eu faço a mesma coisa, vou bebendo água e depois... eu só vou dar umas notícias, se você quiser ainda. Não, fica aí, claro. Eu vou dar umas notícias sobre esse núcleo de relações raciais a partir dessa semana e toda. Gente, eu estou direto no núcleo de relações raciais trabalhando com a admissão dos optantes. Então, a gente está o tempo todo trabalhando, desculpe. Está na minha cabeça. E esse núcleo de relações de gênero e raciais e de parentalidade, a partir dessa semana a gente vai ter toda a grade das atividades que vão ser realizadas a partir de 24, com as possibilidades de inscrições, professores convidados, que serão convidados para vir fazer apresentações aqui com a gente. E agora a gente encerra com a venda do livro da Maíra aqui, que ela vai autografar aqui, e tem um cafezinho. Tá? Lá no jardim a gente troca umas ideias, conversa um pouquinho. Então, eu queria só agradecer, batendo palmas para vocês, obviamente.